Então, pessoal, vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Ficou alguma dúvida aí do conteúdo da semana passada? Eu sei que é bastante equação ali, não sei se alguém tentou reproduzir algum exercício. Eu posso também tentar deixar para vocês algumas listas aí. Eu vou deixar uma, de repente, hoje, tá? Uma lista de exercícios para vocês aí, dessa parte inicial da disciplina. Aí vocês vão fazendo, tá? Até para ir entendendo o conteúdo. E em cima disso a gente vai fazer os trabalhos, certo? Aí lembrando que os trabalhos vai ter uma parte avaliativa, né? 70% da nota vai ser a entrega e mais 30% vai ser, né, algum exercício que eu vou solicitar em aula aí para explicar, tá? Até aqui tá dando para entender o conteúdo? Tá muito complexo? Como é que tá o conteúdo? Acredito que tá dando para acompanhar. O eletromagnetismo às vezes é meio, né, alguns conceitos ali ficam um pouco vagos ali, né? Às vezes a gente passa reto e é alguma dúvida de vocês, tá? Então tentem perguntar, indagar aí no meio da aula, né? Já falei, podem se sentir à vontade. E a gente vai evoluindo conforme vocês estão entendendo, né? Se eu precisar parar uma meia hora aí para poder explicar alguma coisa, vocês me dão um toque aí, né? E simplesmente passar o conteúdo aqui, né? E vocês, né, não entenderem, não tem nenhum sentido. Então é mais fácil, até por experiência própria eu digo isso, é mais fácil nós nem fazer as aulas, só deixar ali um material, alguma coisa ali, e vocês estudar em casa, né? Mas eu sei que vai exigir mais tempo. Então aqui vocês levem como sendo um momento de acelerar o aprendizado, né? Não que vocês não vão ter que pegar em casa também, depois, né? Mas tentar acelerar um pouco, entender alguns conceitos aí, sem precisar perder muito tempo. Depois em casa vocês, né, revisam o conteúdo, né, dão uma olhada nos livros aí que tem, e para poder entender bem a matéria, tá? Beleza. Então, já que o pessoal não tá com dúvida, vamos seguir o conteúdo aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns operadores, tá? O gradiente, divergente, teorema da divergência, e também junto a esse conteúdo aqui tem o rotacional, tá? Mas eu estava analisando o conteúdo, eu acho melhor a gente passar o rotacional para quando a gente conseguir linkar esses operadores aí com equações físicas aí que a gente vem trabalhando, né? Então a gente começou com a carga elétrica, conceituou, né, duas equações, fez alguns exercícios. Depois a gente falou sobre campo elétrico, né? Então, dentro do campo elétrico a gente tem como calcular a partir da lei de Coulomb, né, uma variação ali, dividindo a equação da força pela carga, que é zero, né? Carga de prova. E a gente também consegue, a partir da ferramenta lei de Gauss, estar calculando o campo elétrico, né, quando a gente tem geometrias lineares, né, certo? Quando a gente tem uma distribuição de cargas linear, superficial ou até mesmo esférica, tá sabendo aí qual que vai ser o campo elétrico resultante em algum certo ponto, uma certa distância. Então, a partir dessas grandezas aí, a gente vai estar conceituando aí hoje os operadores, né? E vamos entender como que a gente consegue linkar esses operadores aí com o conteúdo, né? Ou como o conteúdo, como as equações que a gente desenvolveu até aqui foram desenvolvidas a partir desses operadores. Certo? Vamos lá. Então, o primeiro operador aqui é o operador nabla. Tá? É um operador que relaciona derivada de vetor, derivada parcial. Né? Então, a gente tem aí o operador nabla em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Tá?
E assim como na integração, aqui na derivada a gente vai ter os fatores diferenciais. A gente viu na aula 2, né, os fatores diferenciais juntamente com coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Né? Então, o operador Nabla, né, ele dita aí a derivada tridimensional, né? Então, a derivada de um vetor nas 3 direções cartesianas aqui, né? Em x, em y e z, todas derivadas parciais. Coordenadas cilíndricas, aí eu vou ter o ρ, φ e z, né? Tem o ρ e o φ e o z aqui. Aí eu vou ter meus operadores aqui, né? Em φ, ele sempre vai acompanhar pelo ρ, né? Z é Z, não tem operador nenhum, né? Não tem nenhum fator diferencial. E o Z também, né? Rho e Z a gente não emprega nenhum fator. E coordenadas esféricas, né? Quando eu for fazer uma derivada em cada direção, eu vou ter que levar em consideração aqueles fatores diferenciais que a gente viu. Em θ eu tenho o fator diferencial R, né? Que acompanha o θ, para fazer o caminho da integração. E o meu fator diferencial para esférico é o meu R seno de θ. Quando eu estou em relação a φ, né? Quando eu vou fazer uma derivada na direção de φ, eu tenho que acompanhar R seno de θ. Certo? Então, o que vem a ser o gradiente de um campo escalar? Falando aí na primeira propriedade, né? Na aula passada, a gente definiu como que a gente calcula um campo elétrico, como que a gente define as equações, né, para poder calcular em cima de uma distribuição pontual, linear, superficial e volumétrica de cargas, né? E hoje a gente vai entender algumas propriedades, né, algumas características dos campos elétricos, né? Uma delas é o gradiente. O que vem a ser o gradiente de um campo escalar? Indica a taxa de variação e o sentido da variação do potencial do campo. Por exemplo, o campo elétrico é o gradiente do potencial elétrico. A gente não falou ainda sobre potencial elétrico, tá? Dando tempo a gente fala na aula de hoje. Não sei se vamos chegar a ver. Mas levem como sendo, né, lá da física 1, quando eu tenho a posição, né, quando eu tenho a derivada da posição, eu tenho a velocidade, né, a derivada da velocidade, eu tenho a aceleração. Então aqui a gente também tem uma estrutura parecida, né, um caminho mais ou menos parecido aí, a partir de equações diferenciais, onde se eu fazer a derivada, né, ou aplicar o operador Nabla num campo vetorial, eu vou ter aí o meu campo elétrico, né? Eu vou saber qual que é o meu campo elétrico. E além disso, né, o gradiente desse campo escalar vai me dar informações relevantes, né, para mim saber, por exemplo, qual que é a variação desse campo no ponto que eu estou medindo e o sentido da variação. Tá? Essa é a primeira propriedade. A gente ainda tem, a partir dessa propriedade, o divergente e o rotacional. Tá? Todas essas propriedades indicam, né, todos esses operadores vão indicar alguma característica desse campo. Então a gente está analisando um campo elétrico, certo? E nessa análise a gente quer obter algumas informações. Então, dado um campo elétrico num certo espaço, em um ponto P eu quero saber qual que é a variação daquele campo elétrico e qual que é o sentido da variação. Se eu quiser saber essas informações, eu vou aplicar um gradiente. Vou aplicar um gradiente naquele campo elétrico, eu vou descobrir qual que é a taxa de variação do campo, na medida que eu me afasto ou caminho para uma certa região, uma vez que a gente talvez não tenha o conhecimento da origem dessa carga pontual ou de cargas aí que estão gerando esse campo elétrico, somente a gente sabe que existe esse campo elétrico naquela região. Eu consigo aí, a partir dessa primeira propriedade, calcular taxa de variação e sentido. Das três é a mais fácil de calcular, né? A gente aplica diretamente aí o operador em cima do campo vetorial.
que tem algumas propriedades matemáticas, né? Então, quando eu aplico, por exemplo, um operador nabla em dois vetores, né? Na soma de dois vetores, é a mesma coisa que eu aplicar o operador em cada um. Então, algumas aí propriedades, talvez a gente necessite aqui no curso, tá? Aqui na disciplina. Fica aí uma tabela. Do gradiente seria só isso, tá? Vamos fazer um exemplo. Então a gente tem aqui o gradiente dos seguintes campos escalares, né? Determine o gradiente dos seguintes campos escalares. A. V igual a menos E seno de 2x cosseno hiperbólico de y. Como é que a gente calcula isso aí? Vamos lá fazer essa primeira aí. Então aqui eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o operador nabla, né? Operador nabla da derivada parcial dv em relação... E essa letrinha aqui vai ser difícil de eu fazer, hein? Esse tecladinho, essa mesa aqui. Em relação a x vezes um ax, aqui um vetor, né? Mais a derivada parcial dv em relação a um y, vezes um operador aqui AY, mais a derivada parcial dv em relação a z, e um operador aqui AZ. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? O meu AV vai ser igual a derivada parcial em relação a x desse cara aí. Então o que eu tenho? E na menos E vezes derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x, né? Cosseno h dy. Então aqui eu já tenho em x, né? Então aqui eu já tenho minha parcela em x. Eu já tenho minha parcela em x. Mais o que? A derivada parcial em relação a y. O que vai me dar isso aí? E na menos e vezes... Aí o seno de 2x é uma constante. Seno de 2x vezes a derivada de cosseno é seno. Cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Não muda o sinal, né? Quando eu tenho o cosseno hiperbólico. Então aqui eu vou ter seno. Seno hiperbólico de y vezes um AY. Mais o quê? Mais a parcela em z, né? Então eu vou menos e... O que entrou aí? Menos e na menos e, multiplicando o resto, né? Que é seno de 2x cosseno h seno de
x cosseno hiperbólico de y. Aqui eu vou ter em relação a z, né? Era isso, né? Seno de 2x cosseno h de y. Então aqui eu tenho a minha resposta final. Eu aplico o operador para cada direção. Certo? Da mesma maneira aqui na B, né? Vou fazer ligeirinho aqui. Mesma maneira na B. Agora em coordenadas. Que coordenadas são essas agora aqui na B? Quem é que sabe me falar? Alguém aí? Coordenadas cilíndricas, pessoal. Então a gente vai manter os operadores aqui, né? Φ em relação a Φ mais du sobre z, né? Derivada parcial du em relação a z, operador aqui, vetor em relação a z. Então eu vou estar aplicando aqui, né? Primeiro em ρ, então eu vou ter 2ρ, né? Eu vou ter 2ρ z cosseno de 2φ. Cosseno de 2φ. Em relação a ρ. Mais, agora em relação a φ, cosseno é menos seno, né? Então vou ter eu vou ter 2 de novo, por causa daqui de dentro, né? Derivada da cadeia, regra da cadeia. Então eu vou ter menos 2 agora ali. Rho ao quadrado, z, seno de 2φ. Certo? Na direção a φ, né? E agora em z, o que eu vou ter em z? Vou ter ρ ao quadrado, cosseno de 2φ. Né? Ρ ao quadrado, cosseno de 2φ na direção z. Então aí na C vocês fazem a mesma coisa, né? Vão ter aí o mesma ideia. Vão ter que fazer a C. Vão ter que aplicar aí o operador aí, né? Para coordenadas esféricas, né? Como é que eu sei que a B é coordenada cilíndrica por causa do ρ, né? Isso que eu sei que é coordenadas cilíndricas. Tá tranquilo aqui, pessoal? Vocês estão bem quietos hoje, hein? Tiveram prova hoje? Tá todo mundo sem microfone hoje. Eu tô
me concentrando, acompanhando aqui com vocês. Tá, beleza. Tá, tranquilo. Tá, só vou montar a C aqui pra vocês aqui, né? Que aqui é coordenadas esféricas, né? Até pra vocês ir se lembrando dos operadores. Professor. Oi? Inclusive, tu já tem uma data, mais ou menos, vai colocar a lista? A lista eu já vou liberar. Eu tenho uma lista aqui, eu já libero pra vocês. Essa semana aí, até por causa do feriado, né? E aí a gente já, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, falando em cima de vocês. Você já não tem que passar alguma coisa aqui de... Olha, 3 ou 6 é feriado, né? Tá. É dia 10/6 só o trabalho. Na semana que vem, né? Semana que vem. A quinta que vem eu passo o primeiro trabalho. Então essa semana eu deixo uma lista pra vocês. De alguns exercícios. E aí na semana que vem a gente faz o primeiro trabalho, tá? Ainda falta aí o conteúdo de potencial. Não sei se vai dar pra vencer hoje esse conteúdo. Então não posso garantir que a gente termina toda a parte hoje, né? Não já podia deixar o trabalho também. Enfim. Tranquilo. É que é boa lista. A partir do momento que a gente começar a fazer os exercícios, surgem as dúvidas. Olhando o senhor fazer assim, acompanhando, é fácil. A gente não coloca a cabeça a pensar tanto. Então. Sim. Não, beleza. Vou deixar uma lista aí. Até porque tem a comodidade de, né, não precisar escrever, né? Aí vocês ficam aí só olhando. Tá, aqui a última eu só vou montar para vocês, né? Então eu vou ter uma derivada parcial dw em relação a r, né? No vetor AR mais a derivada parcial dr com relação a θ mais aqui 1 sobre r seno de θ em relação aqui a φ, né? Na direção a φ. Aqui faltou a direção, né? Faltou a direção. Que é na direção a θ. Então agora sim. Tá completo. Então aqui vocês aplicam a derivada para cada direção, né? Vocês vão encontrar aí cada operador. Eu tava vendo agora aqui, eu tava olhando aqui, ó, aqui tá errado. Aqui na B tá errado. Aqui na B, essa parcela aqui divide por ρ. Certo? Ó, cadê esse operador aqui, né? Esqueceu aqui. Então aqui fica só menos 2, né? Aqui eu corto, né? Então fica menos 2 ρ z seno de 2φ a φ. Então o operador tá, né? Entra junto na jogada aí. Mas acho que bem tranquilo, né? Com exercício aí acho que dá pra chegar lá. Então a gente chega agora no divergente de um campo vetorial. O que é o divergente de um campo vetorial? Qual que é a informação que eu recebo ou que eu quero ter quando eu aplico o divergente? Quando eu aplico o divergente de um campo vetorial, eu quero saber se naquele ponto que eu estou aplicando é um ponto onde eu vou ter linhas convergindo
tá? Ou linhas entrando. Ou, se for uma divergência nula, linhas que entram e que saem, né? Então, ele está exatamente no meio de um campo elétrico. Ele está num campo elétrico uniforme. A ideia aqui é entender esses operadores aqui, não de forma matemática ou robótica, tá? É entender o que tem a ver fisicamente isso aí. Então, quando eu estou aplicando quando eu tenho um divergente positivo, tá? Então eu tenho uma esfera aqui, uma carga elétrica pontual, por exemplo. Essa carga elétrica, ela está emanando, né? Ela tem uma divergência positiva, então ela está emanando essas linhas de fluxo para todas as direções, certo? E se eu considerar qualquer ponto P aqui e calcular o divergente, eu vou conseguir saber que esse campo elétrico está divergindo, né? Uma vez que naquele ponto ali eu tenho linhas não uniformes, né? Linhas em sentidos contrários, né? Linhas que não estão uniformes naquele modelo ali, né? E quando eu tenho uma divergência negativa, o que eu vou ter? A mesma coisa, eu vou ter, digamos, uma convergência dessas linhas, né? No ponto onde eu estou considerando. Então elas convergem, elas estão se reunindo, né? Em qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter uma divergência negativa, né? Vocês concordam comigo aqui, né? Qualquer ponto, não só nesse ponto central aqui, né? Qualquer ponto que eu pegar ali, eu vou ter uma divergência negativa, né? Ou uma convergência das linhas, né? Elas tendem a se unir, né? Então qualquer superfície, qualquer ponto do espaço ali onde eu tenho esse campo elétrico, eu consigo saber, a partir da divergência, se as linhas de fluxo estão entrando ou saindo daquele ponto, né? E além de se estar entrando e saindo, eu consigo saber se essa divergência é positiva ou negativa. Mas matematicamente, como é que eu calculo isso, né? Como é que eu sei? Como é que eu calculo a divergência de um campo elétrico? De um campo vetorial, né? Por exemplo, um campo elétrico seria um exemplo. Como é que eu posso estar calculando essa divergência? A divergência de um campo elétrico, de um campo vetorial, tô com um campo elétrico na cabeça, de um campo vetorial A em um dado ponto P, é o fluxo que sai por unidade de volume à medida que o volume se reduz a zero em torno de P. Muito confuso? Então, o que quer dizer? Que a divergência nada mais é que aquela lei de Gauss, né, que a gente aplica lá, ou seja, uma superfície fechada, né? O que era a lei de Gauss mesmo? O que ela estabelecia? A lei de Gauss. O que lembra aí? Quem é que pode contribuir aí, né, e mostrar que está entendendo o conteúdo? O pessoal tá quieto hoje, hein? Tô até apavorado. Pessoal, assim, ó, a lei de Gauss, ela estabelece, né, que se eu tenho, por exemplo, uma carga pontual e eu estabelecer uma superfície gaussiana ao redor dela, seja ela quadrada, cilíndrica ou esférica, né? Não importa que tipo de simetria que eu vou estar considerando, as linhas de fluxo total que atravessam essa superfície gaussiana vão me dar o quê?
O fluxo é igual ao quê? Fluxo total que atravessa a superfície. Fluxo normal à superfície é igual ao quê? VA ou EA. Até olhei pro meu teclado para ver se o E tava do lado do V. O que era, né? O que é essa equação aqui, né? Essa equação aqui é igual a superfície, né, por exemplo, de um campo elétrico, por exemplo. Lá da lei de Gauss. Aqui eu tenho ds, né, que é uma área, né, um vetor normal à superfície. É igual a carga total envolvida dividido por epsilon zero, né? Φ é igual a VA. Cara, não sei que fórmula é essa. Campo elétrico é igual como fluxo. Tá no PDF da aula 4. Deixa eu ver isso aí, cara. Eu botei alguma coisa errada lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui é vazão, né? Tá. Entendi o que quer dizer, né? Aqui é vazão, né? Aqui, por exemplo, num fluxo líquido, né? Aqui seria, né? O que ali o Cristiano estava comentando. Aqui esse exemplo aqui é de um fluxo. É um fluxo de velocidade v ali, né? Um vetor v de fluxo líquido, digamos assim, tentando levar isso aqui um pouco pro lado da mecânica, né? Isso que eu coloquei v aqui, tá? Mas é isso aí, fluxo igual a VA, né? Ou EA. Na verdade não é bem igual a EA, né? EA ainda tem a questão do epsilon zero, né? Na verdade é assim, né? O fluxo é igual... Aqui eu não consigo riscar, né? O fluxo é igual a essa integral aqui, né? O fluxo é igual a IDS ou EA, né? O V lá seria um vetor qualquer, né? Na verdade, né? Vetor velocidade ali de uma água, né? Por exemplo, uma coisa nesse sentido. E então o fluxo, né? Eu posso estar relacionando ele com a carga total envolvida, né? Fluxo é igual a essa integral, o EDS, que é igual a carga total envolvida dividido por epsilon zero, né? Ou eu posso passar esse epsilon zero para cá, né? E dizer que o fluxo é igual a carga total envolvida, correto? Eu posso falar isso. Que eu posso fazer... Como é que eu vou apagar isso aqui agora? Aqui. Eu posso passar esse epsilon zero aqui, ó, para fora da integral, né? Epsilon zero e ds igual a carga total envolvida. Então, o fluxo que atravessa a superfície gaussiana é exatamente igual à carga total que está ali dentro. Foi essa o postulado de Gauss, né? Tanto que esse fluxo é capaz de carregar, né, o experimento dele parte, né, de um aterramento aqui, né? Eu estou aterrando isso aqui, aí dentro dessa superfície, né, gaussiana, essa casca aqui, eu tenho a mesma quantidade de carga, só que com valor oposto, né, à carga que está lá dentro. Foi assim que ele postulou essa teoria aqui, né? Foi dessa maneira aqui. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o divergente de A ele é igual a essa gaussiana, né? Ou seja, essa carga total envolvida, ou esse fluxo total envolvido, né?
dividido por um volume, por uma unidade de volume, quando esse volume tende a zero. Então, fisicamente, né, o divergente desse campo elétrico, num ponto A, vai ser o quanto que esse vetor aí, esse vetor A aí, converge ou diverge, né, se espalha naquele ponto. É essa informação que eu quero obter, né? E para mim poder fazer isso, eu pego o fluxo total através dessa integral da superfície e divido pelo volume quando esse volume tende a zero. Né? Então eu estabeleço um volume na volta do ponto e eu crio essa integral, né, e divido pelo esse volume e faço esse volume tender a zero. Aí eu tenho o divergente naquele ponto ali definido, né? Divergente de A em um determinado ponto, P. Então vamos começar aqui, né, a definir um pouco aí como é que a gente encontra a equação final. Né? Então o que está falando aqui, ó, a divergência de um campo vetorial A em um dado ponto P é o fluxo que sai por unidade de volume, né? Ou fluxo que sai. Por que por unidade de volume? Porque eu estou dividindo por um volume, né? Então o fluxo que sai de uma superfície gaussiana. Então o divergente é o fluxo que sai de uma superfície gaussiana por unidade de volume. Quando esse volume tende a zero. Ou seja, quando essa superfície gaussiana, né, que ela é uma casca, né, só que ela tem um volume dentro. Quando esse volume tende a zero. Então isso que é o meu divergente. Isso que vai me dar a minha informação do divergente. Então como é que a gente enxerga isso? Então aqui a gente tem, né, uma superfície gaussiana, tá, em coordenadas cartesianas, certo? Que é mais fácil de conceber, ter o entendimento. E aqui ele está me dizendo que esse divergente é igual ao operador nabla do vetor. Aí tá, isso aqui é o divergente, né? Isso aqui é o meu divergente. Limite da gaussiana dividido por unidade de volume quando esse volume tende a zero, né? Então ele aqui já definiu, né, que o meu divergente vai ser igual à derivada parcial em cada direção aí, em x, em y e z do meu vetor. Então como é que a gente encontra isso aí, né? Como é que a gente chega nisso? Como é que eu vou entender aí como é que eu encontro esse divergente? Então, o divergente de A, que é ali pelaquela equação que a gente viu ali, é o operador nabla multiplicado pelo vetor, né? Então, divergente de um vetor A ou de um, digamos, se eu for linkar aqui com um campo elétrico, divergente de um campo elétrico E, né, vai ser igual a superfície gaussiana dividido por unidade de volume quando esse volume tende a zero. Tá? Então, como é que eu posso, a partir dessa equação aqui, dizer que é igual a isso aqui? Então eu tenho a minha superfície gaussiana desse cubo, né, onde ela é dada pelo quê? Né? Pela somatória das áreas, né? Então eu vou ter a somatório da área da frente, né? A parte de trás, a esquerda e a direita, superior e inferior. Então eu tenho um somatório de 6 áreas, né? Vai me dar essa superfície gaussiana, né? Vai me dar o fluxo total, certo? O fluxo total que atravessa a superfície gaussiana, né? Digamos que esse ponto P aqui, né, tá carregado positivamente, né? Esse ponto P aqui que está bem no meio dessa superfície gaussiana é uma carga Q0. E eu quero calcular o divergente dessa carga Q0, certo? Eu quero saber se
essa é uma carga que tem sinal positivo, negativo ou nulo. Certo? Então eu vou calcular o divergente. Vou assumir aí uma superfície gaussiana ao redor desse ponto que eu quero descobrir o divergente. E vou aplicar aí, primeiramente, a lei de Gauss, né? Vou somar todas as áreas, né? Para mim poder ter o meu fluxo total, né? Então, como é que eu calculo o fluxo a partir dessa equação? Vou somar todas as áreas, né? Só que, detalhe agora, né? Eu vou somar todas as áreas para cada da superfície gaussiana que eu defini até um cubo que tende a um volume igual a zero. Então eu vou aplicar uma gaussiana nesse cubo, tá? Vou aplicar essa fórmula aqui nesse cubo aqui, tá? Eu vou ter um valor. Vou somar com o quê? Eu vou reduzir um pouco em x, em y, em z, né? Eu vou reduzir na direção do ponto que eu estou querendo saber, né? Eu vou reduzir mais um pouco, vou aplicar a integral. Vou reduzir mais um pouco, vou aplicar a integral. Vou reduzir mais um pouco, vou aplicar a integral. Por quê? Porque eu quero saber o divergente. O divergente eu tenho que aplicar essa superfície gaussiana quando essa superfície tende a zero, né? Quando essas dimensões da superfície tendem a zero. Ou seja, quando o volume, né, decorrente dessa superfície que eu defini, uma superfície fechada, como é uma superfície fechada, existe um volume. Para esse volume ser igual a zero, eu tenho que integrar reduzindo a zero. Eu tenho que integrar esses elementos dy, dx e dz, né? Então, a minha superfície gaussiana da frente vai ser o quê? dy, dz. Por que dy e dz? Porque tendem a zero. Eu vou integrar tendendo a zero. Detrás. O que é detrás? Qual que é a superfície gaussiana? Qual que é a face ali detrás? É dy e dz também, né? A única diferença é que o meu fluxo está contrário, né? Minhas linhas estão no sentido contrário das linhas de fluxo da parte da frente. A face da esquerda, da direita, né? Ou essas faces aqui laterais, né? Quais são os meus elementos diferenciais? Que eu vou calcular a área. Vai ser o meu dz para cima e o meu dx, né? E a face superior, o que é? É o meu dx. Meu dx aqui. E o meu dy, né? Então, para cada área, eu tenho dois vetores, né? Tenho o vetor diferencial dy ou dx, para dy ou dz, para frente e trás. Esquerda e direita eu tenho dz e dx, né? Esquerda e direita, dz e dx, para eu poder fazer a área lateral, né? E a superior eu vou ter o quê? Eu vou ter o dy e o dx. Eu vou calcular a área superior e a área inferior. Então aqui a gente já descobriu que para nós poder calcular essa gaussiana, a gente vai ter que primeiro reduzir, né, essa geometria dessa superfície fechada, reduzir a zero e encontrar uma maneira matemática de descrever esse comportamento. Eu vou ter que aplicar a gaussiana, eu vou ter que aplicar a lei de Gauss naquela superfície, reduzir ela, aplicar de novo, reduzir ela, aplicar de novo, reduzir ela e aplicar de novo, até que essa superfície tenha um volume igual a zero. E ela vai ter volume igual a zero aonde? Exatamente em cima do ponto onde eu quero descobrir o divergente. Então, ali no ponto onde eu quero descobrir o divergente, ali que vai ser o volume igual a zero. Entendeu? Então, como é que eu posso estar fazendo isso aí, né? A partir dessa definição inicial, como é que a gente pode estar entendendo, né, como é que vai ser esse divergente? Eu vou estar... Aqui eu tenho o meu vetor x, y e z, né? O meu campo elétrico. Que ele vai ser igual ao campo elétrico no ponto P, né? x0, y0 e z0,
mais a distância x menos x0 derivada, né, parcial desse campo elétrico em relação a x. Tá? Aqui é uma expansão em Taylor. Tá? Eu estou pegando só os primeiros termos, tanto em x como em y e z, porque eu vou tender a zero, né? Eu não vou expandir esse campo elétrico, né? Eu estou fazendo o processo contrário, eu estou reduzindo ele, né? Quanto mais próximo de zero, mais me interessa somente o primeiro termo, né, da expansão. Esses termos aqui não me interessam, né? Mas existem, né? Porque é uma expansão, série de Taylor, lá de cálculo B, existem esses termos aqui. Mas aqui não me interessa, né? Porque eu estou tendendo a zero esse volume, então não me interessa aqui considerar esses termos de ordem superior. Tá? Então, para a face anterior, ou seja, a face da frente, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que calcular essa área aqui, né? Que é dy e dz, tá? dy e dz, base vezes altura, eu tenho a área. dy, dz, elementos diferenciais porque tendem a zero, correto? E o meu ds, que é o meu vetor normal, né? A superfície, vai ser o quê? Vai ser o campo lá dentro, né? O campo nesse ponto aqui inicial, mais dx sobre 2 derivada parcial dx sobre x. Por quê? Porque o meu caminho, né, que eu vou estar integrando, né, o caminho que eu vou estar, a direção que eu vou estar integrando, onde eu vou estar reduzindo esse volume a zero, é aonde, né? É dx, né? Que é a distância do ponto até a superfície da face, né? Então, o meu x é a distância da superfície da face até o x0, ou seja, todo o caminho de integração, né? Tanto que eu tenho duas metades, né, na verdade, né? Eu tenho a parte da frente e a parte de trás, né? Então eu vou começar da x0, eu vou começar do ponto inicial aqui, né? O meu caminho, até dx sobre 2, que é a face, né? Que é essa face aqui. Essa parte da frente. Deixa eu limpar um pouco isso aqui. Que é essa face da frente, né? x0 é onde está meu ponto, né? Meu ponto P. x0 mais dx sobre 2 é a distância do ponto P até a face. Certo? Então eu já tenho aqui a distância do ponto P até a face. Para mim colocar aqui no meu termo aqui da minha expansão de Taylor, né? Que é o meu x. Então eu vou colocar, né? Aí o meu ds, que é o meu ds aqui, é a minha área, né? É o meu elemento de área, né? Meu ds é o meu elemento de área. Meu elemento de área é dy e dz. Tá? Então esse dy e dz aqui é o meu elemento de área. E o meu campo elétrico que eu vou estar integrando vai ser na direção do volume igual a zero. Então na direção, e que direção é essa aí? Como é que eu vou traçar essa direção do volume igual a zero? Vai ser o campo elétrico na face, né? Campo elétrico na face, mais o campo elétrico que tende a essa distância aqui, né? Então eu vou estar considerando a variação desse campo elétrico em relação a x, porque x, porque eu estou considerando a face da frente, né? Então vai variar em relação a x, né? Quanto mais para dentro de x eu vou, menor vai ser meu volume, né? E essa distância da face até o meio, né, ou o ponto P, é dx sobre 2. Eu vou estar fazendo isso aqui para a face posterior, né, o mesmo procedimento. A distância é x0 menos dx sobre 2, então eu vou ter que vir, né, da face até o ponto. Ou, na verdade, do ponto x0
até a face de trás, né? Menos dx sobre 2 porque eu tô no sentido contrário aqui, né? Tô indo no sentido contrário dx, né? Por isso que é menos dx sobre 2. E dy dz aqui, né, que é um vetor normal superfície, é menos a porque está também, né, apontado para lá agora, né? Esse vetor normal está apontado para lá. Então agora eu tenho, né, a integral. Agora eu consigo fazer essa gaussiana, né? Fazer a integração dessa gaussiana, fazer o somatório dessa gaussiana quando esse volume tende a zero. Não quando eu tenho um tamanho normal, né? Uma superfície gaussiana definida em termos normais. Essa superfície gaussiana ela é um volume tendendo a zero. Por isso que eu tenho que estar fazendo toda essa matemática aqui, né? Fazendo essa descrição aqui para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então assim, né? Eu somo essas duas equações aqui, né? A frente e trás, né? Somando a frente e trás, eu vou ter isso aqui, né? dx, dy, dz, derivada parcial de ax em relação a x. Né? Que continua aqui, eu estou somando os dois, né? Como tem sinal contrário, né? Como essa primeira parcela aqui tem sinal contrário, opa, eu posso fazer isso aqui. Como essa primeira parcela aqui e essa parcela aqui tem sinal contrário, vão se cancelar, né? Estou somando as duas, né? E essas duas aqui tem sinal igual, né? Que é menos, né? Menos com menos fica mais também. E eu vou ter dy, dz, dx, né? Vão estar multiplicando aqui. Então aqui. Aí vai ser vezes 2, aí como é dividido por 2, né? Então eu fico só com isso aqui. E a mesma coisa para a esquerda, né? Para esquerda e direita, eu vou ter a mesma coisa, né? Só fazendo considerações diferentes no sentido da integração. E superior e inferior é a mesma coisa, né? Eu vou ter também o mesmo esquema. Agora, pegando esses caras aqui e colocando lá nessa fórmula aqui, né? Colocando aqui em cima, né? Aqui em cima na fórmula. Agora eu tenho essa gaussiana. Colocando aqui eu vou ter o quê? Vou ter dx, dy, dz, derivada parcial do vetor em relação a x. Aí, como eu estou dividindo aqui por dx, dy e dz, né? Porque a variação de v é um dx, dy e dz, né? Então, esse dx, dy, dz vai cortar com esses caras aqui. Com esses caras aqui, né? Em cada coordenada. E eu vou ficar só com essa informação aqui. Então aqui eu consigo calcular o meu divergente, né? A partir simplesmente do operador nabla, né? Ou seja, realizando derivada parcial, eu consigo saber qual que é o meu divergente no ponto P. E o que é o divergente? O divergente é uma informação que vai me dizer se naquele ponto P eu tenho fluxo saindo, fluxo entrando ou fluxo nulo, ou seja, fluxo que entra e sai, certo? Se aquele ponto ali é um ponto de emissão, né? É um ponto inicial, um ponto original de emissão, se é um ponto de recebimento, né? Um buraco, semidouro, né? Ou se não é nenhuma fonte nem um semidouro, é um ponto nulo. Essa informação que o divergente me dá. Quando eu pego essas linhas de fluxo que saem dessa carga, né, fluxo que saem ou que entram, né, e
divido por um volume tendendo a zero. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Alguém aí quer perguntar alguma coisa? Dê uma olhada depois aqui nesse material, né? Vou deixar para vocês aqui. Para tentar entender aí como é que foi feito a álgebra, né? Mas basicamente ele pegou a gaussiana, a lei de Gauss, né? Aplicou ela em coordenadas, né? Do cubo, quando essas coordenadas tendem a zero. Só isso, tá? Foi isso que foi feito aqui. Aí nas considerações do processo, a gente encontra aí, chega nessa situação aqui, né? Onde eu vou ter somente a derivada parcial aplicada em x, y e z. Beleza? Já ia dizer, aproxima um pouco. Ah, tá. Vamos lá, pessoal. Tá aqui. Então, o divergente do campo vetorial vai ser nada mais, nada menos, né, que eu aplicar o nabla, o operador nabla, no campo, certo? Então, eu vou estar aplicando aí o meu operador nabla em dx, dy e dz. Eu vou ter o meu divergente aí desse campo vetorial. Certo? Então, agora aqui a gente tem já a questão do gradiente. Né, o gradiente. Que me dá a informação aí de variação, taxa de variação e sentido. Certo? Além de para onde que eu vou estar variando mais, né? Para onde que está a variação desse campo. E o sentido, né? E aqui eu tenho, a partir do divergente, aplicação do divergente, eu tenho a informação se aquele ponto que eu estou considerando, qual é que é a característica daquele ponto, né? Se é um ponto de entrada de linhas, né? Saída de fluxo, entrada de fluxo, ou um ponto neutro. Então o divergente me dá essa informação, por isso que eu calculo o divergente. Tá, agora eu sei o divergente, né? Como é que eu calculo meu teorema? Teorema da divergência. O que é o teorema da divergência? O teorema da divergência estabelece que o fluxo total de um campo vetorial A que sai de uma superfície fechada S é igual à integral de volume da divergência de A. Então, se eu fizer a integral do volume da divergência de A, aqui já fica mais complicado de entender, né? Tá muito complicado isso aí, pessoal. Assim, o conceito acho que dá para entender, né? O conceito vocês estão entendendo, né? Hernan, tá? Fala aí, Hernan. O que é que tu tá achando complicado? Não quer falar também. O teorema da divergência estabelece que o fluxo total de um campo vetorial A, ou seja, o fluxo, né, o meu fluxo aqui, é igual ao quê? Fluxo total de um campo vetorial A que sai de uma superfície fechada S. Então eu tenho, né, o fluxo que eu sei que sai, né? Eu posso calcular o fluxo a partir de uma superfície fechada S e EDA
Vamos botar um epsilon zero aqui. Que é igual a carga total envolvida. É igual agora o quê? É igual a integral de volume da divergência de A. Então é integral de volume da divergência aqui do meu, falando em campo elétrico, é divergência do meu E. Aqui integral é dv, né? E dv. É isso aqui que ele está falando. O meu fluxo total, que é igual a epsilon zero EDA, né? Que é igual a carga total envolvida, é igual a integral de volume do divergente de A, ou do E, tá? Aqui ele está falando genérico, aqui eu já estou aplicando no nosso caso aqui. Certo? Então, para demonstrar o teorema da divergência, subdividimos o volume V em um grande número de pequenas células. Se a késima tem volume, variação de VK, e é limitada por uma superfície S de K, né? Então eu tenho aqui que meu ADS é igual a esse somatório de ADS, certo? Porque uma vai anular a outra, né? Por exemplo, se eu aplicar uma lei de Gauss, eu tenho uma carga aqui, né? Vamos voltar aqui. Eu tenho uma carga aqui, tá? Tem uma carga aqui. E eu vou aplicar uma lei de Gauss aqui. Certo? Depois eu vou somar com uma lei de Gauss que eu vou aplicar aqui. Depois eu vou somar com aqui. Vou somar todas essas gaussianas, né? Até essa superfície tender a zero. Eu vou ter o mesmo valor da integral de volume do divergente de E. Isso é meio intuitivo, se vocês pensar. Por quê? Porque quando eu vou reduzindo a minha gaussiana, né, meu fluxo é o mesmo, né? Então eu vou ter uma anulação de um com o outro, né? Eu não vou somar. Se eu criar várias gaussianas uma dentro da outra, eu não vou estar somando o fluxo ali. Bem pelo contrário, eu vou estar cada vez chegando mais próximo da minha fonte, porque a minha fonte ela é uma carga pontual, né? Então o fluxo que está passando nessa gaussiana aqui, ou nessa, é o mesmo. Tanto que a gaussiana interna não leva em consideração o fluxo que está fora, né? Tanto que a gente fez um exercício na aula passada. A gaussiana que tá internamente, ela não vai levar em consideração o fluxo que eu tenho fora da casca, né? Por exemplo, eu tenho uma esfera. Certo? Tem uma esfera aqui. Eu quero saber qual que é o campo elétrico. Aí eu estabeleço uma superfície gaussiana aqui, né? Pensando que essa esfera aqui agora, né, ela tá toda carregada, né? Essa gaussiana aqui só vai me dar informação do fluxo que tá dentro, né? O que tá fora não. Eu não considero o que tá fora. Então, se eu fizer essa integração dessas gaussianas, né, somar todo o resultado dessas gaussianas, né, eu vou estar praticamente fazendo a mesma coisa com o volume, né? Eu vou estar calculando o volume do divergente desse cara. Que é o que está me falando aqui, né? Se eu fazer esse somatório de superfícies gaussianas, vai ser a mesma coisa que eu fazer um somatório dessa superfície gaussiana aqui, ó, quando esse volume aqui vai reduzindo, né? Quando esse volume aqui vai chegando a zero. Então, já que o fluxo para fora de uma célula invade as células vizinhas, há cancelamento em cada superfície interna, tal que a soma das integrais da superfície sobre as S de K é igual à integral da superfície sobre S. Tomando o limite do lado direito da equação, 3.43, e incorporando a equação 3.32, que é aquela anterior, né, que é essa aqui,
que é essa aqui, eu posso dizer, né, que a ADS aqui, né, é igual ao volume aí volume da integral do divergente, que é o teorema da divergência. E o teorema se aplica em qualquer volume V limitado pela superfície fechada S, tal como mostrado na figura 3.16, eu não sei qual figura é essa, desde que se considere A e nabla vezes A funções contínuas na região. Então tem que ser funções contínuas, né? Tem que ter uma continuidade, tem que ser um campo linear para mim poder estar fazendo essa consideração aí. Tentem depois dar uma lida no livro do Sadhguru, tá? Matthew Sadhguru. Lá vocês talvez vão entender um pouco melhor aí o que é esses conceitos aí. Como que eu posso estar fazendo essas considerações, tá? Mas enfim. Então como é que eu relaciono o teorema da divergência com a lei de Gauss, né? Como é que eu posso buscar isso aí? Então a lei de Gauss estabelece que o fluxo elétrico total através de qualquer superfície fechada é igual à carga total envolvida por essa superfície, certo? Então o fluxo total é igual à carga envolvida que está dentro. Isso a gente já mostrou antes ali por que isso é isso, né? Se eu fizer aqui uma integral do fluxo, ou seja, a integral da superfície, esse D aqui é a densidade de campo elétrico, tá? Nada mais é, né? O campo elétrico é igual a isso aqui, né? D, na verdade assim, D é igual a epsilon 0 E. Aí a equação fica exatamente igual ao teorema, tá? Então, para nós ter essa mesma igualdade do teorema da divergência, a gente tem que considerar o D, não o E. O D é a densidade de campo elétrico. Então, o meu fluxo, né, que é igual à minha lei de Gauss, certo? Considerando o meu D agora, minha densidade de fluxo, daí eu posso suprimir o meu epsilon 0. Que é igual a carga total encerrada, né? Isso aqui é igual a isso, né? Ou carga total envolvida. Também vai ser igual à integral da densidade volumétrica, né? Densidade volumétrica dV aqui, né? E o que é a minha densidade volumétrica? É o meu divergente. Certo? Então aqui eu tenho, né? Que a minha carga é igual à minha lei de Gauss, né? Minha superfície gaussiana, né? dds, que é igual à integral da volumétrica da distribuição de cargas. Se eu fizer uma integral tridimensional, ou seja, uma integral volumétrica de toda aquela distribuição de carga da esfera, eu vou obter o valor de Q, assim como eu simplesmente fazer a integral da superfície dessa casca. Deu pra pegar, deu pra captar isso aí, pessoal? E se eu aplicar o teorema da divergência, né? A integral da superfície da equação, eu chego nisso aqui, né? Que lambda ds é igual ao divergente, né? Desse campo, né? Dessa densidade de fluxo aí. Agora eu tô falando de densidade de fluxo, né? Não tô falando mais do campo elétrico. Eu tô considerando aqui junto, né? O E, então eu tô falando de densidade de fluxo, né? Que é igual à carga total envolvida. E certo?
Então aí, a partir, né, do teorema da divergência, a gente consegue estabelecer uma relação bem interessante. Tá? Facilita bastante cálculos aí. Né? E a gente chega aí na primeira das 4 equações de Maxwell do eletromagnetismo, que é que a densidade de fluxo, densidade de o ρV, né, a densidade de fluxo elétrico, densidade de fluxo elétrico, exatamente, densidade de fluxo elétrico é igual ao meu divergente da densidade de campo elétrico. Beleza, pessoal? Então aqui, a partir dessa equação, a partir do teorema da divergência, a gente consegue chegar, né, nessas considerações aí. O divergente vai me dar me dá uma informação, né, sobre sentido, sentido não, desculpa, sobre se aquele ponto onde eu estou considerando, onde eu estou estabelecendo a minha gaussiana, né, em volta daquele ponto, se aquele ponto ali é um ponto de saída de linhas de fluxo, se é um ponto de entrada, então seria um ponto de saída de linhas de fluxo, seria uma fonte, certo? Seria um ponto de entrada de linhas de fluxo, ele é um semidouro. Se ele não tem divergência nem positiva nem negativa, se ele tem uma divergência nula, então ele tem o quê? Ele é um ponto onde as linhas atravessam, né? Ele não é nem uma fonte e nem um semidouro, né? Ele é só um ponto qualquer, né? No meio ali, submergido a um campo qualquer, certo? Então eu tenho aqui um campo, tá? Tem um campo elétrico aqui, com várias linhas, né? E eu pego um ponto qualquer aqui e quero descobrir qual que é a intensidade. Por exemplo, se eu quero descobrir qual que é a intensidade... Aqui eu tenho um campo, né? Campo elétrico aqui. Se eu quero descobrir qual que é a intensidade e taxa de variação desse campo e direção da variação desse campo, nesse ponto ali que eu tracei, o que eu tenho que aplicar? Quem pode falar aí? André tá aí? André que fala bastante, também tá quieto hoje. Ô, professor, tô aqui, mas não tô sabendo dizer. tá tão difícil assim, pessoal. Se eu precisar saber qual que é a taxa de variação desse campo naquele ponto, se eu quiser saber qual que é a direção dessa variação, né? Eu tenho que aplicar o quê? O gradiente, né? Aplico o gradiente, aí eu vou descobrir isso. Então essas ferramentas que a gente está vendo aqui é para obter informações de um campo. Tá? Eu tenho um campo elétrico ali, eu quero obter informações. Como é que eu faço? Eu tenho que aplicar certas ferramentas. A primeira que a gente viu hoje é o gradiente. Eu aplicando o gradiente nesse ponto, eu vou obter o quê? O quanto esse campo varia naquele ponto. Qual é que é a taxa de variação daquele campo naquele ponto. Vou saber também a partir do gradiente qual que é o sentido da variação. Para onde que está essa variação? Né? Para onde que ele está variando? Né? Aonde eu posso estar levando esse ponto que eu não vou ter variação? E para onde que eu vou estar levando esse ponto que eu vou ter variação desse campo elétrico? Então o gradiente me dá essa informação. Exatamente, eu estou ali, tridimensionalmente eu vou saber agora, eu apliquei o gradiente, tridimensionalmente eu vou saber. Se eu for para a direita, eu vou estar aumentando, reduzindo o meu campo. Se eu for para a esquerda, eu vou manter constante. Se eu for reto, eu vou manter constante. Mas se eu for para a direita, esse campo vai estar alterando a sua intensidade, certo? Ele vai estar variando. Esse é o gradiente. O divergente. O que o divergente me dá? O divergente, ele me dá a informação se naquele ponto é um ponto onde tem linhas saindo
se tem linhas entrando ou se é um ponto qualquer onde tem linhas entrando e linhas saindo. Qual que é o divergente desse ponto aqui, então? Se eu aplicar o divergente nesse ponto, o que eu vou ter? Vou ter uma divergência positiva, uma divergência negativa ou uma divergência nula? Nula, né? Nula. Por quê? Porque eu tenho, né, a linha chegando aqui, né? Tenho a linha chegando aqui e uma linha saindo, né? Tenho a linha chegando, considerando que todas essas linhas aqui são, né, uniformes, né? Agora, se eu tiver um campo assim, ó, Professor, e quiser saber o divergente nesse ponto P ali, vai ser diferente já. Pode falar. nesse caso aí, a divergência vai ser nula porque o que está entrando nesse ponto está saindo? Vai ser nula porque eu tenho exatamente isso. Eu tenho esse fenômeno aqui, ó. Agora, nesse caso aqui, qual é a minha divergência aqui? Nesse caso aqui, tem um campo aqui que está, né, espalhando aqui, né? Qual que é a minha divergência aqui? Positiva, né? Por que é positiva? Porque eu vou aplicar o divergente nesse ponto, eu vou descobrir, né? Eu vou aplicar uma superfície gaussiana, não esqueçam, né? Eu vou colocar uma superfície gaussiana ao redor aqui e vou descobrir, né? Vou descobrir. Eu vou descobrir. Ah, tá torto isso aí, né, pessoal? Mas entendo que eu vou aplicar uma superfície gaussiana, seja ela esférica, seja ela cúbica, seja ela cilíndrica, ao redor desse ponto. Vou fazer esse volume dessa superfície fechada tender a zero e vou descobrir o meu divergente, né, que vai me dar essa informação, né, se essas linhas estão chegando nesse ponto, se estão se espalhando, né, se estão divergindo. Então, o nome já é meio que intuitivo, né? Eu estou divergindo, essas linhas estão divergindo daquele ponto. No ponto que eu estou considerando, existe uma divergência positiva. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Professor, teria como explicar matematicamente por que dá divergência nula? Por que aqui dá divergência nula? Matematicamente por quê? Né? Se eu aplicar uma gaussiana aqui, tá? Se eu aplicar uma gaussiana, tá pra cima aqui. Ah, vamos riscar de novo isso aqui de novo. Tá, vamos limpar um pouco aqui e vou colocar de novo aqui para vocês entenderem. Só de olhar por que o meu divergente vai ser nulo, matematicamente falando. Então aqui eu tenho várias linhas, né, paralelas, né. Tá, o que importa é que seja um campo uniforme, né, paralelo, onde essas linhas aí, no espaço onde eu estou considerando, elas não divergem nem convergem, tá? Ou seja, elas não têm nenhuma inclinação em relação uma com a outra. Vou considerar um ponto P aqui, tá? Ponto P aqui. Aí eu vou traçar aqui uma superfície gaussiana, que sempre fica torta, né? Mas tudo bem. Tá, tracei uma superfície gaussiana.
Então eu vou ter que somar todas as faces, né? Aplicar aquela ideia lá eu vou ter que somar todas as faces quando essas faces tendem a zero, né? Quando essas faces vão reduzindo, né? Essa superfície gaussiana, ela tá reduzindo até zero. Então, o fluxo esquerdo e direito. Na face esquerda, eu tenho o fluxo entrando na gaussiana, né? E na face direita, eu tenho o fluxo saindo. Lembrem que a lei de Gauss, né, que é isso aqui, ó, ela considera o sentido do vetor normal à superfície, né? Então, as linhas de fluxo têm que estar normal à superfície. Então normal. Não preciso nem colocar um cosseno aqui no meio. Posso aplicar direto. Só que entendam que no lado esquerdo aqui desse cubo, o meu cosseno aqui, né, se eu for aplicar um cosseno, porque o meu vetor ds é um vetor normal à superfície. Lembrem disso. É um vetor normal, né? Ele está normal à superfície aqui, né? Esse aqui é o meu ds. E aqui tem um outro ds nessa outra superfície aqui do lado, né? Normal à superfície. Tá? Tem outro vetor ds. Sempre eu aplico a gaussiana, a lei de Gauss, com vetores normal à superfície que eu estou considerando. Então, do lado esquerdo, eu vou ter um valor negativo, correto? Porque eu vou ter, para um lado, o meu ds, para cá, e para cá eu vou ter o meu fluxo. Então eu vou ter um valor negativo. Do lado direito do cubo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um valor positivo. Certo? Porque eu vou ter aqui, meu vetor normal vai estar aqui, né? As minhas linhas de fluxo vão estar para cá também. Cosseno aqui de zero é 1, né? Cosseno de zero é 1. Cosseno de 180 aqui é 0. Então vão se anular, né? Então na única direção que eu consigo aplicar uma gaussiana, vão se anular. Se eu aplicar uma gaussiana nessa superfície aqui, o que eu vou ter aqui? O que é cosseno de 90 é quanto? É 0. Então na parte superior e inferior eu não tenho contribuição, né? A lei de Gauss vai me dar um valor igual a 0, né? Para todo a integral, né, do tamanho da gaussiana até o 0, né? Até quando essas dimensões vão para 0, eu vou ter 0, certo? Porque eu tenho aqui, né, um vetor perpendicular, né? As linhas do campo estão perpendicular em cima e embaixo. E na face frontal e atrás, na face frontal e atrás, eu também tenho um caso que nem esse, né? Na face frontal, a minha superfície normal vai estar para cá, né? Vai estar para cá. E a minha linha vai estar para cá, né? Então eu também tenho 90 graus, vai ser 0. E na face de trás lá, a mesma coisa, né? Na face de trás lá eu vou ter a mesma coisa. Vou ter a face normal saindo, né? A superfície normal saindo do cubo e as linhas vindo nessa direção aqui, né? Então eu também vou ter 90 graus. Então, as únicas contribuições que eu tenho é na face esquerda e na face direita. E se anulam. Então, por isso, só pela lei de Gauss já dá para saber que vai dar uma divergência nula, certo? Não vai dar nem positiva nem negativa. Por isso que eu sei que naquela região ali onde eu estou aplicando essa superfície gaussiana tendendo a essas dimensões, ou seja, fazendo esse volume tender a 0, eu sei que a minha divergência vai ser nula num campo onde eu tenho linhas uniformes. Deu para entender aí, Cristiano? E se eu tiver qualquer tipo diferente, né? Se eu tiver linhas espalhando ou seja, divergindo, né? Que já recebem o nome do teorema. Se eu tiver linhas divergindo ou convergindo, que seria uma divergência negativa, eu vou ter um valor diferente de 0. Por isso, que daí eu aplicando aí a lei de Gauss e tendendo esse volume para 0, eu vou ter uma divergência diferente de 0, tá? E vai me dar essa informação
se essas linhas estão se espalhando ou se essas linhas estão convergindo, tá? Para não ficar falando de divergência negativa, se ela estiver convergindo, né? Isso se eu não estiver, né? Se eu não estiver em cima do ponto, né? Se eu estiver considerando um ponto que seja a própria fonte aqui, né? Que aqui é um exemplo mais, né? Tô considerando o ponto lá de origem, né? Onde todas as linhas estão saindo, né? Então aqui eu vou ter a divergência mais positiva ainda, né? A divergência máxima ocorre, né? Nesse ponto aí, né? Nesse ponto. Tem alguma angulação específica onde se tem uma divergência máxima? Claro, a divergência máxima só vai ocorrer nesse ponto aí, né? Por quê? Por que eu só vou ter uma divergência máxima quando eu considerar um ponto central lá do meu campo? Porque se eu definir aqui qualquer superfície, né, seja ela cúbica, esférica, eu vou ter o máximo de linhas sendo espalhadas para todas as direções. Máximo de fluxo. Né? Se eu definir uma superfície... se eu definir uma superfície esférica, eu vou ter todas as linhas cruzando a superfície em 90 graus. Né? Se eu definir o ponto exatamente ali no meio, né? Se eu definir o ponto exatamente aqui no meio. Agora, se eu definir o ponto aqui, eu vou ter divergência positiva ou negativa? Vou ter uma divergência positiva. Tá? Se eu colocar nesse ponto aqui, né? E se eu traçar uma esfera aqui? Vocês concordam que a minha divergência não vai ser máxima? Porque as linhas não vão estar atravessando toda essa superfície de maneira simétrica, homogênea. Eu não vou ter divergência nula porque elas estão se espalhando, né? Então, automaticamente eu não vou ter uma divergência nula. Tá? Se eu tivesse as linhas uniformes, independentemente do tipo de superfície que eu considero, eu vou ter divergência nula. Tá? Se eu considerar uma esfera lá, nesse caso aqui, ó, tá? Também vai ser divergência nula, não importa o tipo de simetria, né? Se eu definir uma esfera aqui, ó, vai ser a mesma coisa, a mesma quantidade de linhas que entram vão sair. Só que, claro, né? Eu tenho que... A análise fica um pouco mais complexa, mas é a mesma coisa. Então, pessoal, tentando despender um tempo para explicar isso aqui para vocês, tá? Quando eu tive isso aqui não foi explicado. E isso aqui é bastante matemática, mas existe uma aplicação disso, né? Isso aqui traz informações pertinentes ao campo. Tá? É isso que vocês têm que levar da aula. Essas informações de gradiente, divergente, teorema da divergência, vão trazer informações desse campo aí que eu estou analisando. Tá? Ainda tem mais uma propriedade que é o rotacional, que eu não vou comentar hoje aqui, senão vai ficar muito pesado a aula. Tá? Mas a gente vai falar também sobre o rotacional. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, só vou no banheiro ligeirinho, tá? Eu vou pausar a aula aqui, depois eu dou início de novo, tá? 5 minutinhos aí, pessoal. Aí nós continuamos aqui fazendo um exercício.